Demorando, só um minutinho. Olá, você! Estamos aqui para mais um programa Qual é a Sua Ideia?, que integra o projeto de extensão da Universidade FUMEC, que leva o mesmo nome desde 2005, entrevistando principalmente mestrandos e doutorandos da Universidade FUMEC para saber qual é a sua ideia a respeito dos seus projetos de dissertação, quais são as suas ideias inovadoras, transdisciplinares, que possam mudar a vida das pessoas para melhor. E hoje estamos aqui com a presença do ilustre do professor doutor Tiago Lopes Mossi, que vai me ajudar na empreitada de entrevistar o mestrando Gustavo Alves Ferreira e Oliveira. Muito bom dia, Gustavo. Muito bom dia ao professor Tiago. Bom dia, professor Gabriel. Bom dia, professor Tiago. Bom dia para a audiência que está nos escutando. Bom dia a todos. Obrigado, professor Frederico, pelo convite. É sempre bom estar aqui na FUMEC, que produz uma pesquisa verdadeiramente inovadora, graças a professores como você. E estou ansioso para saber qual é a ideia do Gustavo. E é isso que nós vamos perguntar, Gustavo. Qual é a sua ideia sobre a uso campeão extrajudicial rural e a fração mínima de parcelamento do solo? A minha ideia surgiu com a minha experiência profissional. Já fui registrador de imóveis no estado do Pará, hoje trabalho como tabelião em Minas, e sempre me incomodei com a população rural que exerce posse de pequenas propriedades que não podem ter matrícula, consequentemente, ela não pode ter um CCIR, um ITR, um ICAR, que são cadastros rurais, né, que efetuados na matrícula, e impossibilitando, assim, essas pessoas terem acesso a créditos rurais. E sem crédito rural, a pessoa, naquela posse daquela pequena propriedade sua, ela não pode plantar, vender e sustentar a sua família. E tudo isso em função de ter uma lei federal sobre a fração mínima de parcelamento do solo, que estabelece qual seria essa fração mínima ideal em município por município. Só que, comumente, existem muitas propriedades que são abaixo dessa fração mínima. Ou seja, esse é um conceito que já está desatualizado com a atual circunstâncias do Brasil, ainda mais de um Brasil continental desse tamanho, né? Isso aí. Professor Tiago. Gustavo, a questão agrária, né, a questão da terra, ela é uma questão muito aguda na nossa tradição, né, no Brasil, retratada em várias obras literárias, artísticas, e eu acho que a gente pode contar com esse aporte de outras áreas do conhecimento para pensar a questão jurídica relacionada à terra no Brasil, e talvez, fazendo essa reflexão, a gente chegue à conclusão que a gente precisa compreender primeiro a relação das pessoas com a terra, compreender primeiro a realidade, para depois identificar qual é a regra mais adequada para a regulação dessa realidade. E, no entanto, a gente faz o contrário, né? Como acontece muito no direito, nós queremos, por meio de uma canetada, por meio de uma regra, interferir em uma situação de fato. E isso gera incompatibilidades graves como as que você se propôs a pesquisar. Então, eu queria te perguntar se você tem trazido outras referências para a sua pesquisa e quais são elas. Uma das minhas referências e conexões seria, inclusive foi a matéria que eu fiz no semestre passado do professor Gabriel, que eu fiz um artigo sobre a metodologia da transdisciplinaridade do storytelling, que eu trouxe para a ata notarial, que para você fazer um uso campeão extrajudicial, hoje você precisa de uma ata notarial, elaborada por um tabelião de notas. Nessa ata notarial, se baseia muito na contação de história, que seria o uso do storytelling inserido no ramo do direito. A gente estaria fazendo todas aquelas quem, onde,
onde, por quê, como, tudo que tem uma boa literatura e uma boa contação de histórias. A minha conexão seria mais ou menos essa, na forma literária, de contar uma história, a narração de uma história, o início, meio, fim, onde você quer chegar, e dar uma dramatizada nessa ata notarial e nessa história daquela pessoa, na história da terra, quantas gerações já moram ali, como foi adquirido aquele terreno, para humanizar mesmo esse procedimento. E com isso, seria, igual você falou, primeiro vem a história para depois vir uma lei, né? E, Gustavo, você já pensou em fazer alguma conexão exatamente com uma música, com um filme, com uma obra de arte, com um livro específico sobre esse tema do uso capião, do reconhecimento da propriedade pela posse, que é uma questão tão importante no nosso país? Especificamente música, livro, assim, eu ainda não consegui encontrar, mas ainda pretendo procurar, estou aberto às sugestões de livros, já tentei, assim, ainda não encontrei. Você precisa de romper com a rigidez do registrador, né, do notário, encontrar essa conexão. O professor Tiago, eventualmente, até pode nos ajudar. Com algum livro. Eu tinha pensado num Alto da Compadecida, mas lá não trata muito bem da questão de terras. Lá é mais do meio rural, nordestino. Eu estava meio em dúvida ainda. Olha, Gustavo, eu acho que é importante você tentar estabelecer essas conexões e ter os referenciais para essas conexões, mas eu acho que mais importante do que as obras literárias ou os filmes ou as outras expressões que você pode usar como paradigma, é você fazer exatamente o que você tem feito, de conseguir trazer a narrativa da história da propriedade para dentro da ata notarial, que é um termo, um documento jurídico, né? Porque eu acho que dessa forma a história que a sua ata notarial vai contar vai ser uma história muito mais fiel à realidade da família, do produtor rural, de quem né, traz ali uma pretensão jurídica que vai ser veiculada na ata notarial. E, no final das contas, eu acho que isso contribui para uma aproximação maior do direito, da burocracia, das instituições para a vida das pessoas, especialmente quando a gente está falando do pequeno proprietário rural, que é tão marginalizado do sistema jurídico, do sistema de crédito, do sistema bancário. Então, eu acho que essa, no final das contas, é uma iniciativa que contribui para o propósito que o professor Frederico menciona, de fazer com que as pessoas possam alcançar os seus objetivos com menor esforço, com menor dispêndio de energia e, no final das contas, que sejam mais felizes. Parabéns pela iniciativa. Vou lavrar as minhas atas notariais a partir de agora no seu tabelionato. Muito obrigado, professor, pelas considerações. Obrigado, professor Gabriel. Qual é a cidade? Aqui na Serra da Canastra, ao lado de Araxá, Tapira. Boa. Muito bem, pessoal. Vou agradecer a presença de todos, professor Tiago, Gustavo, por mais esse programa Qual é a Sua Ideia? E em breve voltaremos com mais um episódio. Muito obrigado. Obrigado.